Muito bem, a gente definiu o que seria uma média de uma variável aleatória, né, ou a esperança de uma variável aleatória discreta, e agora a gente vai ver algumas propriedades da média de uma variável aleatória. Então, vamos lá. Se eu tiver uma constante b qualquer e somar essa constante à minha variável, o que acontece com o valor esperado? Então, eu tinha um conjunto de dados, vamos tentar deixar isso mais claro. Eu tinha aqui um conjunto de dados, às vezes eles se repetiam, às vezes não, mas eu tenho um conjuntinho de dados aqui. E aí, eu tenho a média desse conjunto, que normalmente fica próxima ali do centro de gravidade. Vamos colocar aqui por um exemplo só. Essa é a média. Se eu somar uma constante, todos os dados são transladados. Então, se eu somar uma constante positiva, por exemplo, eu vou puxar esses dados todos para a direita. A média também é puxada para a direita. Então, o que acontece é que se eu pego uma variável x, aleatória x, que tem uma certa média, né, esperada, e somo para cada valor de x uma constante, a própria média desse conjunto x mais constante é a média que você tinha anteriormente mais uma constante. Muito bem. Agora, o que aconteceria se eu multiplicasse uma outra constante chamada a, por exemplo, pertencente aos reais? Eu vou fazer algo parecido com o que eu desenhei aqui para vocês, mas eu vou, na verdade, aumentar essa amplitude dos números, né? Então, o menor valor vai ser multiplicado por um número, o maior valor também, os lá do meio também. Então, o meu conjunto, em vez de transladar, ele vai ficar mais espaçado. E, portanto, a média vai ser agora a metade de um conjunto mais espaçado, né, se essa constante for positiva, mas que é proporcional ao número que eu multipliquei, porque eu peguei cada observação e fui multiplicando por azinho nesse exemplo. Então, a média de uma variável aleatória vezes um número, ela é este número vezes a média da variável sozinha, né, original. A gente pode encarar até, quando você vai avaliar a média de um x qualquer, como a média de 1 vezes x, né? Também vale esse... Acho que acaba sendo uma propriedade que a gente nunca enuncia, mas que a gente usa o tempo todo, né? Beleza. Então, de maneira geral, isso aqui vai ser muito importante mais lá para frente, a média de uma multiplicação de constante e uma soma de uma constante a uma variável aleatória faz com que a média dessa variável ax mais b vire a variável que multiplica a vezes a média, mais a constante b somada, né? Então, a média de uma combinação ali, de um conjunto combinado, né, de somar constante, multiplicar constante, seja positivo, seja negativo, faz com que a média obedeça a essas propriedades. É muito importante ter claro essas propriedades da média, e como essas propriedades vão ser diferentes da variância de uma variável aleatória, que a gente vai tratar agora no próximo capítulo.